Olá pessoal, quero passar aqui nessa hora, eu e a pastora, nós vamos estar fazendo um relato breve, mas eu acho que é importante esse relato desses 13 anos que nós agora estamos comemorando hoje, né, da Casa do Pai. E nós queremos falar um pouquinho, a nossa vinda para cá, os desafios que nós passamos, que vencemos, né? Desafios que estão aí para, diante de Deus, ser vencido e ser glorificado por todos os dias que a gente passa, que a gente vive, que a gente enfrenta. E nós queremos relatar um pouquinho sobre isso, né? Nossa vinda para cá, os projetos daquilo que Deus gerou no nosso coração, porque antes de dizer sim para poder estar na cidade de Brusque, né? Nós dizemos sim lá no nosso quarto de oração, dizemos sim para Deus ainda quando a gente era empresário, quando estávamos lá, né? Entendendo que Deus estava nos chamando para algo maior do que simplesmente tocar uma empresa de calçado. E eu quero relatar um pouquinho sobre isso, sobre o nosso primeiro ano, falando sobre o nosso desafio de vir para a cidade de Brusque, né? No nosso último culto de 2009, na Igreja Batista da Esperança, nós estávamos ali e nós recebemos um chamado de Deus para a missão. E foi algo bem desafiador naquela noite, mas uma noite que marcou o nosso chamado, marcou a nossa vida, onde o nosso pastor da época ainda falou sobre Isaías, sobre o chamado de Isaías, e isso tocou profundamente o nosso coração e foi um dia de decisões que nós sabíamos que naquele dia nós íamos tomar decisões que poderiam mudar a nossa vida. E foi um dia, uma noite bem marcante, uma noite bem especial, onde naquela noite eu e a Nil fomos para frente no altar, dizendo sim ao Senhor para o chamado, e logo em seguida então, no próximo ano, já em 2010, em fevereiro de 2010, após esse culto, no final do ano de 2009, 2 meses depois do nosso sim no altar, nós estávamos nos mudando para a cidade de Brusque. Isso para nós foi algo assim incrível, só Deus para fazer isso, para poder trazer a gente para cá. A gente veio e começamos e moramos aqui no bairro Santa Terezinha, ali por 2 anos numa casa, onde veio eu, ela, a Sara e a Natália, a Sara muito pequena, a Natália também, mas ficamos ali por 2 anos fazendo nossos convívios, né, nossos pequenos grupos na garagem da casa. E uma das coisas que marcou o nosso primeiro ano foi quando a gente foi fazer nosso primeiro culto em casa, nossa primeira reunião em casa, onde eu preparei 300 convites e saí pela rua convidando 150 vizinhos do lado direito e 150 vizinhos do lado esquerdo. E justamente o primeiro vizinho do lado direito e o primeiro vizinho do lado esquerdo foi o que vieram no nosso pequeno grupo. Foi uma das experiências muito, muito boa, e ali a gente viu a mão de Deus operando naqueles primeiros 2 anos, e aquele grupo que começou na garagem começou a criar forma e a crescer. E pode relatar um pouquinho também sobre esse primeiro ano. Só para lembrar, né? Oi para todos. Que dia 19 de fevereiro foi o dia da nossa mudança. E a gente entende que a gente é parte da igreja, né? E que nós não somos a igreja, nós somos parte, porque a igreja é formada de uma junção desse povo, né? E daí a gente entendeu que esse dia seria o dia de agradecer a Deus, porque a gente veio exatamente nessa motivação de virmos aqui instituir uma igreja, né? A igreja de Cristo, vir aqui conhecer pessoas, porque até então a gente não conhecia ninguém. Era só nós e a nossa casa, né? Nossos filhos, eu e meu esposo. Até então só era eu, meu esposo e as meninas, né? Miguel chegou depois dessa junção. Então, como meu marido falou, né, o pastor, foi um tempo desafiador, mesmo quando Deus nos chama, os desafios não somem. A gente acha que tem garantias, porque Deus nos chamou, tudo vai dar certo, tudo vai dar, pelo menos no nosso certo. Mas sempre vai haver o certo de Deus, né? E os desafios, eles sempre estiveram presentes, e eles que nos fazem crescer, eles que nos motivaram a continuar, né? Às vezes as pessoas perguntam, vocês tiveram vontade de desistir? Eu
não digo a palavra desistir, mas momentos de conflitos e crises sempre haver no nosso coração. Eu lembro de quantas vezes, né, a gente fazia os convívios e levava as pessoas, né, o lugar no carro são para 5, né, mas o nosso carro virava micro-ônibus. Tupique. Virava uma tupique de tantas pessoas, né? E a gente saía depois a levar, era uma viagem, era 2 viagens, porque ninguém tinha carro. E às vezes a gente cansado, frustrado de algumas coisas, a gente ficava falando assim, vamos continuar, não vamos. E de repente a gente já estava fazendo plano para o próximo convívio. Porque o desistir, não era um desistir, eram conflitos que batiam no nosso coração, mas ao mesmo tempo Deus queimava de fazer mais e continuar. Então, isso sempre houve, mas isso sempre mostrou a presença de Deus em todo momento. E uma parte importante desses primeiros 2 anos foi que quando a gente viveu um momento, talvez um dos momentos mais difíceis dessa adaptação, posso dizer assim, de estar só, de se sentir só, porque a gente veio para uma cidade onde não conhecia ninguém, não tinha nenhum amigo, e fechando quase 2 anos aqui na cidade de Brusque, na primeira casa, a gente entramos num tempo específico de que nós precisávamos de uma resposta da parte de Deus, sempre nos alinhando, nos apontando, e eu estava prestes a entregar meu carro pela uma conta que eu tinha que pagar para um amigo. E a gente entendeu que se a gente ficasse sem o carro já não era muito novo e era o único carro que a gente tinha para poder manter ali os irmãos, buscar e levar, porque era só um carro que a gente tinha. E naquele 2º ano que a gente estava ali, Deus nos presenteou com o carro. Justamente naquele mês que eu ia entregar o carro e a gente ia ficar sem carro para poder fazer a obra, Deus nos presenteou com um carro dado por uma irmã que a gente não tinha nem afinidade, nem conhecia muito. E isso para nós veio como uma resposta positiva. Eu estou com vocês e o que tiver de necessidade eu vou suprir. Então isso para nós veio como assim, um trampolim para nos impulsionar a continuar e não desistir. E logo em seguida nós saímos dessa casa, mudamos para o Jardim Azaleia, onde vamos ali passar 3 anos morando numa casa 2 pisos. Nós morávamos em cima e a igreja era embaixo. E ali vivemos dias de glória. Foi talvez um dos momentos que a igreja, a casa do Pai, mais buscou o Senhor de uma forma intensa, em oração, em busca, em derramar de Deus. Aí nós começamos a ver que não é o homem que faz, mas Deus ele pode fazer. Claro que ali também vivemos desafios gigantes ali. Tivemos muitos problemas ali com algumas dificuldades com a igreja por causa do barulho, com vizinhos. Fomos interditados da igreja por fiscais da prefeitura, onde a gente ficou impedido de fazer o culto dentro da igreja. Isso nos forçou a levar a igreja para fora, né? E a gente vê a mão de Deus em tudo. Botamos uma lona atrás da casa e começamos a fazer o culto na rua. Não paramos o culto, que a gente entendeu que Deus estava nos impulsionando para viver esses desafios. E mesmo na rua, os cultos eram avivados, a glória de Deus estava ali, Deus foi fazendo, foi construindo, né? Cada líder, cada membro, cada pessoa que foi chegando e agregando a essa comunidade. A gente é feliz demais por isso, e a Nil vai relatar também um pouquinho sobre a Azaleia. Então, falando um pouco mais aí sobre a Azaleia, realmente foram tempos de muita gratidão a Deus, né? Primeiro, não tem todo esse momento que a gente prepara sempre do aniversário para relembrar e trazer gratidão ao nosso coração, né? Uma das coisas que acontecia muito, que a gente tinha muitos jovens, né? Eles ainda estão aí na igreja, né? Eles continuam jovens, um pouco mais experientes, não mais velhos. E eles vinham, né? E muitas vezes ficavam ali o dia inteiro. E de repente a gente, então vamos lá, vamos comer, né? Lembra? E às vezes eu tinha pouca coisa e aquilo rendia. E todo mundo comia e ficava satisfeito. Às vezes era um meio frango com um pouco de arroz e salada. E aquilo sustentava 5, 6 que estavam ali na minha casa. A gente viu isso várias vezes acontecendo, né? Era o que tinha, eu preparava e aquilo, todo mundo se alimentava. E a gente dizia, meu Deus, a gente parece que vê realmente a mão de Deus sustentando e multiplicando. A gente via muito
muito disso. Foi tempos assim de muita gratidão a Deus. Por isso que eu falo, desafios nunca deixaram de existir, mas é nesse lugar que a gente vê a mão de Deus. Em todo tempo a gente viu a mão de Deus, o cuidado de Deus, o tempo para cada coisa, para cada milagre que foi acontecendo, Deus formando um corpo, né? E apresentando as pessoas, juntando as pessoas a nós, né? Formando esse corpo de Cristo. A gente viu a mão de Deus operando porque ela não poderia, né, pelos médicos, já não poderia ter mais um filho. E ali nós vemos mais um milagre, mais uma vez Deus sinalizando o cuidado dele com a nossa casa, com a nossa família, né, e trazendo aquilo que ele já tinha nos prometido, que era trazer um menino. Nos dar um menino também depois das duas meninas, né, a gente tinha essa promessa sobre a nossa vida. E nós fomos encorajados pelo Senhor, não foi por nós, não foi por nenhuma pessoa, mas pelo Senhor nós fomos encorajados a nos desafiar em ter o terceiro filho, e para nós foi mais uma vez uma experiência única e maravilhosa. Acho que o grande marco da casa do Pai onde nós estamos hoje, né, é você começar a olhar para trás e ver todas as pessoas, ou a maioria deles que chegaram nessa comunidade onde nós estamos hoje, com um filho, agora com dois, aqueles que chegaram meninos, agora casados, né? Aqueles que chegaram solteiros, né? Além de casados, agora viraram pai, viraram mãe. Então acho que hoje nós vivemos algo que a gente plantou, regou, e hoje a gente já vê frutos de uma geração. Então eu fico muito feliz em olhar para trás e ver pessoas que chegaram solteiras na igreja, casaram na casa do Pai, tiveram filhos na casa do Pai, né? Mães que chegaram na igreja hoje são avós na casa do Pai. Então isso assim para mim é extraordinário. Você vê que ela começou a construir uma geração, né? Então é bom ver os meninos virando homem, né? Os homens virando avô, né? E a mãe também, a menina virando mãe, virando esposa. Acho que isso é um grande marco, né? É aquilo que alegra o nosso coração. Hoje nós somos uma comunidade de família, né? Quem chegou sozinho foi casando, a maioria casou, né? E viramos família. E é uma coisa que eu não esqueço disso, marca meu coração. Uma igreja forte é uma igreja que tem famílias fortes. Então hoje ver os casais congregando, seus filhos junto, essa comunidade se formando, para nós é uma alegria extraordinária. Assim como nós estamos formando a nossa família, ver outras famílias também se formando, com seus filhos na igreja, ensinando no caminho do Senhor, isso nos dá alegria e prazer e ânimo para poder continuar. A gente está agora vivenciando esse projeto, né, que é a Família Acolhedora, e a gente conversava, né, que esse projeto a gente achava que ele estava pronto, mas ele está ainda faltando bastante coisas. E por incrível que pareça, quem está dando voz a esse projeto está sendo nós, dando voz à pequena, né, Samantha. A gente que está dando uma direção, dando vida ao projeto que a gente achava que ele já estava concluído e não. E a gente estava conversando, né? Ainda continua essa palavra sobre nós. A gente está dando voz a quem não tem voz, né? E Deus lembrando, eu continuo com a mesma palavra, porque Deus não muda. Deus não é um Deus que muda, né? E Ele tem ainda sobre nós essa palavra, dar voz a quem não tem voz. E é isso, pessoal. São muitos anos, né? São 13 anos, então é difícil às vezes fazer um resumo da nossa história e poder falar um pouco do que a gente já viveu. Mas basicamente é isso, né? E para finalizar, eu quero falar que o Ministério Casa do Pai, ele não nasceu do nada, né? Um dia a gente acordou, vamos colocar o nome Ministério Casa do Pai. Não, foi a forma que Deus nos deu, a forma que Deus sinalizou, né? A maioria das pessoas que começaram a chegar no início do ministério eram pessoas órfãs, né? Sem pai. E nós vimos uma necessidade de construir algo onde pudesse apresentar a paternidade de Deus, o amor de Deus, de alguma forma, reconstruir famílias que estavam destruídas. E isso acho que é a nossa grande missão aqui na cidade como família, reconstruir famílias, pegar as famílias e de alguma forma conseguir reconstruir elas novamente no lugar certo, né, que é em Deus, na direção certa, que é
caminhando com Jesus. E nós somos gratos por esses 13 anos e que venham mais 13, mais 20, mais 50 anos e a gente possa deixar um legado de alegria, de amor, e os nossos filhos possam continuar aquilo que nós iniciamos para a glória de Jesus. Amém. Realmente deixar aqui gratidão a todos que estão conosco, a todos que mesmo que hoje não estão, mas um dia fizeram parte, né? E dizer que nós somos perfeitos, nós somos uma família perfeita, não somos uma igreja perfeita. E por isso gratidão, porque nenhuma dessas imperfeições não deixou a gente desistir. A gente continuou, né? Nós continuamos, vocês que estão nos ouvindo estão continuando conosco nessa missão que a gente veio aqui debaixo apenas de uma palavra que a gente entendeu que queimou no coração. Não tinha nada palpável, uma palavra que ecoava dentro do coração. Então, gratidão por tudo, pelo que deu certo, por aquilo que deu errado, por aquilo que aconteceu, por aquilo que não aconteceu. Gratidão. Você, junto conosco, nos alegrar em gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez. Por tudo, porque o nosso Deus, Ele é o centro para o projeto da nossa vida. E vai ser sempre assim. Nós devemos seguir firmes aquilo que o Senhor tem designado no nosso coração. Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua casa e que venha ser um dia hoje de muita alegria para agradecer a Deus. Deus abençoe vocês. Um beijo.